Você acompanhou aqui um debate que nós fizemos sobre a extinção da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, um órgão tradicional, tem uma capilaridade, extensão em todo o país. O deputado piauiense que conversou com o Eliezer lamentou a extinção da FUNASA e defendeu a criação de um Ministério do Saneamento Básico. Na verdade, o saneamento básico é um dos problemas seríssimos do Brasil, que tem uma repercussão direta na questão da saúde pública. Traz aqui o Lorde Eliezer Rodrigues, conosco aqui. Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde a toda a audiência. Eliezer, a extinção da FUNASA repercutiu no país inteiro, né? Foi uma decisão assim, inclusive, que a gente acompanhando a repercussão nacional, uma decisão que os mais próximos ao presidente Lula sabiam mais ou menos que essa decisão ia ser tomada, mas no geral foi uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. Uma decisão que foi tomada naqueles primeiros decretos que foram assinados pelo presidente, aquelas decisões, e as atribuições da FUNASA foram distribuídas para outros ministérios. Isso. Mas aqui no Piauí tem parlamentar reclamando por conta da importância da FUNASA e, já que foi extinto, sugerindo a criação de um ministério, aliás. Exatamente. Boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde mais uma vez aos telespectadores. Douglas, a física diz que toda ação tem uma reação, na política também. Durante a campanha eleitoral, não se falou em extinção de órgãos como a FUNASA. A FUNASA não foi colocada à mesa como parte impactada em uma provável reforma administrativa, mas aconteceu. Uma medida provisória publicada na segunda-feira extinguiu o órgão. As atribuições da FUNASA, que tem essa competência, essa especialidade na área do saneamento principalmente, foram redistribuídas para o Ministério da Saúde e para o Ministério das Cidades. As reações foram muitas, inclusive aqui no estado do Piauí. Nós temos um deputado estadual piauiense que já foi presidente nacional da FUNASA no governo Temer. Eu estou falando do deputado estadual Henrique Pires, do MDB. Ele chegou, Douglas, a se emocionar, a se comover com a extinção do órgão, que, segundo ele, tinha, na verdade, um importante serviço social prestado à sociedade brasileira. Vamos ouvi-lo. Porque a FUNASA, ela cuida dos pequenos municípios, ela cuida dos mais humildes, ela cuida dos mais pobres, ela leva banheiro para quem nunca teve um banheiro na vida, ela leva um chuveiro. Eu me ouvi várias vezes, eu não posso dar que falar que eu vou me emocionar com certeza absoluta, senhores com 80 anos de idade tomando banho de chuveiro pela primeira vez. Então, como é que você acaba com algo que leva casa para quem tem casa de taipa infestada de barbeiro? Você constrói casa de alvenaria. Você bota banheiro para quem nunca teve. Você leva água, que é vida. Isso para a comunidade rural, para município pequeno. Como é que você extingue isso aqui? Hoje nós temos lá mais de 1.500 convênios vigentes. Nós temos o maior banco de projetos da história do Brasil do saneamento. E como é que se acaba isso? Eu fui também secretário nacional de saneamento, essa pasta onde querem levar o passivo da FUNASA. E fui textualmente contra do governo do presidente Temer. Alguns dizem que eu sou próximo a ele e por eu ter ido queriam levar a FUNASA para lá. Aí o deputado, inclusive, é bom destacar o seguinte: o deputado Henrique Pires tem várias obras que já foram executadas no Piauí, você tem que dizer, porque as pessoas às vezes dizem, não, é bom falar mal de político. Não existe isso, né, aliás? A gente trabalha na área, sabe disso. A gente critica quando tem que criticar e quando tem que se elogiar, a gente elogia. Isso. O deputado Henrique Pires, antes de ser deputado, quando ocupou esses cargos na FUNASA, destinou milhões e milhões de reais para o estado do Piauí. Verdade. Tem vários municípios aí do Piauí, inclusive municípios do interior, que tem quase 100%, Zé de Freitas. Isso. Praticamente 100% de saneamento Saiu de básico. lá eleito com reconhecimento do povo. Exatamente, quase 100%, ou 90%, 100% em Zé de Freitas, do saneamento concluído. Obra da FUNASA, quando era o presidente, o deputado Henrique Pires. Então, antes de ser deputado, o Henrique Pires destinou milhões e milhões de reais para projetos de saneamento básico e outras áreas estruturais através da FUNASA para o estado do Piauí. Ainda tem projeto tramitando da FUNASA, ainda tem projeto tramitando.
Ele esteve recentemente aqui no Jornal Dia News e tratou, eu não lembro mais, aliás, acho que é no Vale do Canindé ali, a questão da transposição, e que ele está batalhando para que seja concluído o projeto de viabilização da obra, porque senão o dinheiro volta. Se o dinheiro está lá, o dinheiro volta. E aí, quando você perde um órgão especializado, a burocracia aumenta. Dificulta. E aí é uma obra que vai perenizar o rio, 2 rios, aliás, vai acabar com o problema de água naquela região sul ali do Piauí, boa parte da região sul. Então, a questão é, será, Eliezer, essa preocupação do deputado Henrique foi muito clara, será que a distribuição das atribuições da FUNASA para os outros órgãos, essas atribuições vão ser tratadas da mesma forma? Com a mesma prioridade, com a mesma dedicação? Porque você tem um ministério que já tem ali várias atribuições, é mais uma que chega, quer dizer, não tem aquele foco como tinha a FUNASA, né? Exatamente, essa é uma das principais preocupações, Douglas. A FUNASA tinha essa competência direta de cuidar de questões relacionadas ao saneamento como estratégia para a prevenção de doenças, ou seja, um impacto direto positivo na área da saúde, e a partir do momento que há essa redistribuição de atribuições, certamente muitas prioridades se perdem, burocracias aumentam e aí se tem toda uma preocupação. E tem que medir também o impacto junto aos aliados políticos. A direção nacional, a presidência nacional da FUNASA era indicada pelo PSD, de Gilberto Kassab. O partido ficou surpreso em saber que perdeu o órgão, em saber que perdeu essa estrutura que que estava garantida até então como retorno político. De se destacar que outros 5 partidos, além do PSD, também perderam indicações. Tem a situação dos servidores. Os servidores se manifestaram textualmente ao presidente Lula contra a extinção da FUNASA. Alguns estão realocados já em outros órgãos, mas é preciso replanejar, reorganizar esse quadro de pessoal da FUNASA, ou seja, o impacto é muito grande e demanda tempo. Certamente muitas demandas que poderiam estar avançando, aceleradas, agora vão ficar estagnadas ou quase parando, até que se adeque de fato como vai ser daqui para frente. E sem falar nisso tudo que o deputado Henrique destacou, que é o resultado prático lá na ponta, que é a execução das políticas, que é a entrega do serviço à população, aos mais vulneráveis. Isso, pelo menos nesse primeiro momento, fica um pouco retraído. É preciso esperar toda essa mudança para, a partir daí, se pensar em novas conquistas no que diz respeito àquilo que era a competência da FUNASA. A questão, porque você teve o seguinte, você teve um aumento no número de ministérios. Certo. Que foi até motivo de crítica da oposição, enfim, um aumento do número de ministérios. E aí a questão de estica de um lado e encurta do outro, não é? Quer dizer, houve um aumento porque isso já era previsto, inclusive na campanha eleitoral, o presidente Lula deixou isso muito claro, que ia cuidar dessa questão dos povos indígenas e tal, enfim. E foi uma espécie de tentativa, pelo menos é o que a gente conversa nos bastidores, uma espécie de tentativa de compensar esse aumento de gastos com os novos ministérios, extinguir alguns órgãos, mas extinguir o que, efetivamente, Elias? A FUNASA é o que mais? Nada, quer dizer, se você for analisar a questão do custo-benefício, a extinção da FUNASA, como disse o deputado Henrique, tem muito mais prejuízo para a sociedade do que economia. Exatamente. É preciso, claro, respeitar o direito que o governo eleito tem de fazer uma reforma administrativa, adequações ao plano de governo e à base política, isso é considerado natural, é permitido pela legislação. Agora é preciso pensar nas políticas fundamentais que estão em execução e precisam ser garantidas. Não dá para arriscar que diversos projetos que estavam encaminhados já com suas destinações específicas, adequados para determinadas cidades, estados, regiões, não dá para aceitar que isso tudo fique parado no tempo, ou que recursos que estavam destinados e não foram aplicados retornem para os cofres da União, tirando a esperança de muitas pessoas. Esse é o ponto. Medir até em que momento essas mudanças vão ser melhores, vão ter mais benefícios ou mais prejuízos. É preciso pesar na balança e
em todo caso, continuar fazendo as cobranças necessárias. A gente sabe que, no caso do deputado Henrique, não teria uma força direta, porque é deputado estadual, mas é alguém que fala com muita propriedade, né, pela experiência que tem como ex-gestor máximo do órgão. Viveu na prática o resultado de todo um trabalho, de muitos projetos desempenhados. E realmente faz falta. Realmente perceber que aquilo pode ser parado, aqueles avanços que estavam sendo entregues por meio da FUNASA, lembrar do marco regulatório do saneamento, que deveria ser colocado em prática. Enfim, pensar que isso tudo não vai mais acontecer é frustrante, é no mínimo frustrante. Vamos aguardar então, porque realmente, como disse o Eliézer, destacou o Eliézer, e a fala do deputado Henrique Pires reforça isso. Houve uma repercussão muito negativa, a extinção da FUNASA. Eu não imagino que o presidente vá voltar atrás, é difícil você extinguir, depois, né, recriar. Pode recriar se quiser, pode retornar, mas eu não sei de que forma... É uma medida provisória, Douglas. É uma medida provisória que pode ou não se tornar lei de fato, né? Eu não sei até que ponto o presidente vai ceder essas pressões, que medidas podem ser tomadas, no sentido de, mesmo com essa redistribuição de tarefas, abrir, digamos, departamentos desses ministérios que receberam essas atribuições para reforçar a execução dos recursos. Eu não sei qual é a solução política que o presidente Lula vai tomar. Agora, essa pressão ela vai continuar, né, Elias? A previsão é que essa pressão parlamentar continue, porque é um órgão que todos os deputados, não há um único deputado, é muito difícil ter um deputado que não tem, pelo menos uma vez, na FUNASA, para buscar recursos para o seu estado, para os seus municípios. Sem falar naquilo que você destacou na fala inicial, Douglas, que é um dos órgãos mais descentralizados. Todos os estados têm uma superintendência. Então, realmente, é algo muito próximo da realidade da vida das pessoas. Os políticos, especialmente deputados estaduais, deputados federais e senadores, que têm ali uma influência direta nessas situações, lamentam a perda de um espaço. O que fazer com a estrutura atual? E em termos de orçamento? Será que o orçamento que era para a FUNASA, para os projetos da FUNASA, vai ser o mesmo agora repartido, distribuído para 2 outros ministérios? Eis a questão. E aí, quando você fala nisso, tem um detalhe, né? Que é importante, que o Elias destacou, quer dizer, a questão dos recursos. Vai haver uma diminuição por conta dessa extinção e redistribuição de atividades. Vai haver uma diminuição de recursos exatamente numa área fundamental, como o saneamento básico no estado, aliás, no país, no Brasil. Isso. Quer dizer, uma área vital que a cada R$1 aplicado, a estatística da ONU mostra isso, a OMS também, a cada R$1 que você aplica em saneamento básico, você economiza R$4 na saúde. Veja só a proporção. Então, quer dizer, uma área vital para o desenvolvimento do país, é uma área que vai ser prejudicada nesse aspecto. A gente vai continuar acompanhando, eu, Eliézer, João, Magalhães, Tássio Cruz, Edna Marcel, vai continuar acompanhando para ver a repercussão e de que forma isso vai ser tratado, porque tomar medida e não ter repercussão, tudo bem, mas com essa pressão política, aliás, é difícil manter, viu? Realmente nós não estamos falando só de um partido isoladamente, são pelo menos 6 partidos que se consideram desprestigiados com essa medida. Eliézer, obrigado pelas informações. Boa tarde. E daqui a pouco a gente se encontra na política do dia. Combinado.